Olá, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui falando a vocês. Como não sei se todos me conhecem, vou me apresentar primeiro, né? Sou Osmar Neto, sou pastor e participo atualmente do colegiado da Igreja Batista em Pinheiros, em São Paulo. Mas tive a grande oportunidade de estudar no seminário com o pastor Fábio. Foram momentos muito enriquecedores, graças a Deus firmamos uma amizade longa e tenho também o prazer de ter ele e a Oscarina como meus padrinhos. E ele então me incumbiu de trazer essa mensagem a vocês para esse domingo à noite, dia 3 de maio. E aqui na igreja nós temos estudado sobre alguns personagens bíblicos e um deles me chamou a atenção, na verdade dois, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a história de Josué e Caleb. Por quê? O que eu acho que isso traz para nós? Eu tenho tido uma pergunta muito grande diante desses cenários do coronavírus e essa realidade que ele trouxe para a gente. O que é o homem diante de tudo isso? Nós que somos a coroa da criação, damos uma de dominadores e esquecemos um pouco do cuidado com o restante da criação. Hoje temos aí uma consequência desse mau cuidado com a natureza, que é um vírus que a gente não conhece muita coisa e que tem trazido sofrimento para muitos lares do mundo todo. E a gente se sente cada vez mais frágil. O que a gente pode fazer diante de tudo isso? Josué e Caleb passaram por uma experiência parecida. O contexto deles era mais próximo à guerra, mas eles também passaram por essa situação de saber o que fazer. O que será da gente agora? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, sobre a força na fragilidade. Os textos que vão embasar esse estudo, eles estão lá em Números, capítulo 13 e 14, e também no capítulo 32 de Números. Eu vou ler somente o capítulo 32, os versos 7 até o 12. Mas é bom os irmãos estudarem talvez um pouco em casa, relembrarem um pouco dessa história, que é da espionagem da Canaã, a terra que o Senhor havia prometido aos israelitas. E eles vão em campo, 12 espias, um representante de cada tribo, e eles contemplam a terra a fim de descobrir se seria fácil conquistar aquela terra ou não. E 10 daqueles 12 voltam com uma percepção completamente terrível. Enxergavam os homens como gigantes, eles como gafanhotos que nada poderiam fazer para conquistar aquela terra, para receber aquela bênção que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. E aí o Josué e o Caleb vêm então com uma visão diferente. Eles falam, não, peraí, não é bem assim. Quem são eles diante do nosso Deus? Nós podemos mais. E é um pouco nessa visão, na contramão do sistema, que eu quero refletir com os irmãos. Antes disso, vamos orar, pedir que Deus realmente fale aos nossos corações. Senhor Jesus, fala através da minha vida e nos ajuda, Senhor, a passar por esses momentos difíceis. É o que colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero ser breve com vocês. E vou tratar apenas 2 pontos. Falar sobre os desafios e as soluções, tanto para Josué e Caleb, quanto para nós nos dias de hoje. Primeiro as soluções não, os desafios. Naquela época, a gente tinha 2 realidades. Os povos estavam deixando de serem estruturados através das tribos e passando a se organizar em civilizações um pouco mais organizadas, não ainda como as cidades que nós temos hoje, mas vamos dizer assim, pequenas cidades,
uma constituição um pouco mais organizada, com um poder central, uma religião e as suas subdivisões, um povo ali reunido. Então, Israel chega naquela terra ainda como tribo, mas para se estabelecer como nação, né? E ele encontra já as nações constituídas. Muitos daqueles povos que estavam ali naquela terra de Canaã já tinham suas estruturas formadas. Um grande exemplo é Jericó. Foi a primeira cidade conquistada. Ela era fortemente murada. Ela tinha um poder de defesa, que era o segundo grande desafio daquele povo. Ter que ultrapassar aquelas defesas já completamente estruturadas do povo que vivia naquela região. Sem contar que o próprio povo de Israel não era aquele povo guerreiro, não era aquele povo estruturado na arte da guerra. Alguns vão dizer até que, devido à escravidão que eles vinham sendo acometidos lá no Egito já há pelo menos 400 anos, provavelmente só Josué era um pouco mais arquitetado na arte da guerra. Muitos sugerem, até por ele ter sido o primeiro capitão, né, do exército israelense, pelas técnicas que ele tinha ali para conquistar aquelas terras, ele deveria ter algum conhecimento. Talvez ele tenha participado do exército egípcio. Mas são ideias, teorias, enfim, era tudo muito incerto. E aí dá pra gente tentar pelo menos entender aqueles 10 espias, né? Quem eram eles e o que eles poderiam fazer. A única diferença é que eles não estavam contando com o principal, que era o poder de Deus no meio deles. A gente hoje também pode tentar parar e pensar também só nas dificuldades. Hoje nós vivemos muitas dificuldades. Uma delas é a desigualdade social, que está aí presente em muitos cenários brasileiros, de norte a sul. E uma coisa que me deixa muito triste, inclusive a revista Ultimato, nesses últimos 2 bimestres, de março e abril, eles trouxeram matérias referentes a essa desigualdade presente no Brasil. E uma coisa que me entristeceu muito foi ver que os estudos mostram que o número de evangélicos tem crescido. Hoje somos 31% nos dados da revista. 31% da população. E a grande questão que fica é o que a gente tem contribuído para minimizar essas situações de desigualdade. E infelizmente a revista traz essa informação que tem sido pouco, ainda tem sido muito pouco. Apesar de estarmos cada vez mais expressivos na sociedade, menos essa sociedade tem visto o efeito de um povo cristão. O que me lembra dos alvoroços que aconteciam na época da igreja primitiva, onde chegava um cristão, começava um rebuliço todo na cidade. O que será que está acontecendo com a gente? A desigualdade social é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Outro grande desafio são as informações falsas que a gente tem recebido a todo momento, as chamadas fake news. Muita coisa a gente recebe. Nessa questão do coronavírus, então, tem bombado notícias, bombado de tudo quanto é tipo de opinião contra e a favor do isolamento social, a favor de medicamentos, contra medicamentos, com soluções só com dados de caos, e a gente fica assim, ai meu Deus, onde vamos parar com tudo isso? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente só se afunda no desespero, sem contar com a realidade de nós não estarmos tendo com a verdade. E a gente infelizmente vê que principalmente o WhatsApp tem sido fonte principal dessas fake news, dessas informações falsas. E por fim, a gente ainda hoje vive essa realidade do coronavírus, que nos afasta,
que nos deixa frágeis em relação à nossa saúde. A gente vê realmente dados tristes, a tristeza crescendo no nosso meio. É horrível você ver a falta de humanidade com que muitos têm tratado, e quando você não tem mais o que fazer, né? Quando você encontra sistemas em que a saúde é completamente frágil e mal estruturada, e as pessoas tendo tristes últimos dias, né? É bem triste isso. E aí, vamos deixar nos abater por causa disso? Vamos deixar que os desafios nos parem? Ou será que é hora de fazermos alguma coisa diferente? Foi a atitude que Josué e Caleb tiveram. Falaram, não, isso não vai nos impedir, porque o nosso Deus é maior do que isso tudo. E aí eu quero mostrar também alguns pontos que eles levantaram para essa solução. O primeiro foi da fé. Falaram, não, gente, olha o nosso Deus, olha o que Ele fez por nós até aqui. Nós não podemos nos deixar nos abater. Pelo contrário, nós devemos permanecer firmes, nós devemos perseverar nesse Deus em quem nós acreditamos. E aí eu quero entrar lá no capítulo 32, no versículo 7 de Números 32, um discurso entre Moisés e dois líderes, um da tribo de Ruben, um da tribo de Gade, e Moisés vai lembrar a eles o seguinte: por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: de todos aqueles que resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. Essa fé, essa perseverança que eles tiveram, os levou a serem os únicos a pisarem na terra prometida. Olha isso, nem Moisés conseguiu esse feito. E eles, pelo temor a Deus, por ouvirem os seus conselhos, as suas promessas, eles venceram e foram os únicos daquela geração a alcançarem e pisarem, tomarem posse na terra prometida. É essa fé, essa coragem que a gente precisa. O desafio era grande. A gente vai ver no decorrer da história que em diversos momentos o próprio Deus vai falar a Josué: ser forte, corajoso, não desanima, eu estou contigo. E esse mesmo Deus continua com a gente. Eu lembro também do texto de Paulo falando a Timóteo: olha só, porque eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse mesmo poder foi dado lá a Josué, Caleb, no Antigo Testamento. Paulo vem e fala com Timóteo já no Novo Testamento. Esse mesmo poder está conosco e a gente deve permanecer firmes em todos os desafios que vierem para nós. Para encerrar, eu quero falar um pouco sobre esses problemas que eu falei anteriormente, como a gente pode vencê-los também nos dias de hoje. Sobre as desigualdades sociais, eu lembro muito do Sermão do Monte, Jesus falando àquela multidão. Ali em Mateus capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. É para isso que Deus nos chamou, para iluminar o mundo. Devemos brilhar, devemos manter essa chama, essa lâmpada acesa do poder de Cristo, da transformação que Ele causa na vida das pessoas. Não podemos nos conformar com essas realidades que são injustas, desumanas. Nós devemos mostrar que Cristo é a solução e que Ele está olhando por nós e quer o melhor de todos.
Sobre as fake news, né, essas informações falsas que têm corrido por aí, eu vejo muito ainda no Sermão do Monte Jesus falando, porque quando disserem sim, seja de fato sim, quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. A gente precisa ter essa opinião firme sobre toda e qualquer informação que passa sobre nós, né? A gente deve avaliar as informações que chegam até nós. Nem tudo que a gente acha ou que a gente concorda é de fato verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos revelar que a face de Cristo é a verdade. Ele mesmo se intitula: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é essa verdade, Cristo, que a gente tem que manter firme para as pessoas que estão ao nosso redor. E por fim, sobre o coronavírus e esse momento que a gente traz de estresse, ansiedade, um texto que me chama muita atenção é Paulo, na carta aos Filipenses, terminando ali o seu livro, lá no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Sei que os tempos são difíceis, mas quando a gente mantém a nossa mente ocupada com as coisas boas, com as coisas do reino, com aquilo que faz bem à nossa alma, não tem como a gente ser vencido por essa ou qualquer outra tribulação que venha sobre nós. Caleb e Josué deixaram claro isso, mostraram isso pra gente, que não existe situação improvável, impossível que aconteça, que não seja possível para o nosso Deus. Que o Senhor os abençoe, que vocês tenham essa certeza. Existe uma força na fragilidade, e essa força é de Deus e vem dele a nosso favor. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um grande abraço nosso, meu e da Andressa. Tchau.